Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio de podcast. Eu sou Hamilton de Brito Júnior, presidente do Sinfac de São Paulo e da Abrafesc, e sou também empresário do fomento comercial nas empresas do Grupo Credere. Então, em primeiro lugar, a gente quer agradecer à FEComércio pela cessão desse espaço, desse bonito espaço, para realizar o podcast. Inclusive, o Sinfac de São Paulo é afiliado da FEComércio e eu faço parte do quadro diretivo da FEComércio também. Queremos também agradecer os patrocinadores de toda essa segunda temporada, que são a BMP, a Canastra, a Quicksoft, a Tercom, a Dimensa e a Grafeno. Então, hoje nós estamos aqui no nosso 9º episódio, tá, da segunda temporada, para falar um pouco sobre o mercado de FDIC. O mercado de FDIC, o que ele é, como está a situação atual e qual a expectativa do futuro. E nós trouxemos aqui para esse bate-papo o Reinaldo Russo, que é o diretor do Intrabank, é um grande fundo do mercado. Inclusive, ele é um líder de mercado também. Nós temos até um grupo com ele de FDIC, né? Então, e nós temos também outro, o nosso diretor aqui, o Pio Daniele, que é o CEO da Daniele Bank. É uma empresa muito longeva, de 37 anos de mercado. Inclusive, foi ex-presidente do Sinfac, um dos primeiros presidentes da nova gestão, depois que o sindicato teve a sua carta patente, né? Inclusive, foi ele que me indicou para sucedê-lo, né? Então, muito obrigado por vocês. Eu passaria a palavra para o Pio, fazer uma pequena introdução, e depois eu queria pedir para o Reinaldo se apresentar, ele e o histórico dele e da empresa dele. Falar de Hamilton hoje é desnecessário, porque hoje é uma figura mu muito atuante no nosso segmento, nos representa de uma forma ímpar, mas falar só de Hamilton é assim. O Hamilton foi diretor do Sinfac junto comigo, foi um dos diretores muito atuante, me despertava muita atenção na forma de ser, e daí vem a minha indicação para que ele fosse a sucessão. Dizer: "Hamilton, meu muito obrigado por tudo que você tem feito pela nossa atividade e obrigado por esse convite". Muito obrigado, Pio, pelas palavras carinhosas aí que você está. Mas verdadeira, você sabe o quanto você tem feito por nós e enquanto eu fui presidente do Sinfac, o quanto você trabalhou mano a mano comigo, fizesse um belo trabalho, um belo trabalho. Eis a razão que eu te propus a continuidade e feliz em tê-lo. Ele não gosta, eu digo assim: "Você vai ser muitos anos ainda diretor". Fazer parte desse convite, ainda com Reinaldo Russo, falar de Reinaldo Russo é uma figura ímpar também no segmento. Reinaldo, você sabe o carinho que eu lhe tenho, a admiração que eu lhe tenho como profissional e feliz de quem lhe tem contratado. Obrigado por estar com vocês. Legal, eu agradeço também, obrigado. Acho que vocês fazem parte, assim, da construção desse segmento, né. Então eu tô em banco há muito tempo. Quando eu era de banco, né, lá eu comecei em 85 em banco, e eu já ouvia falar de factoring e já ouvia falar do início, né, de vocês, do que vocês faziam, esse trabalho, e fui evoluindo em banco ao longo do tempo. Fiquei 30 anos em banco, eu tô há 10 anos em mercado de securitização e FDIC. E eu sempre ouvi muito do que vocês construíram, né. Então o Intrabank ainda é uma empresa bastante jovem, né, perto da história aí do Daniele, Credere e tudo mais. Tem apenas 5 anos de mercado. Nós montamos no meio da pandemia lá em 2020. Hoje é uma gestora, a gente faz gestão de alguns fundos aí, e então é um prazer enorme estar aí com vocês. Muito obrigado. Dando início a esse podcast, a gente queria
perguntar para você, Reinaldo, o que você acha do mercado o mercado hoje? Especialmente nós estamos numa explosão de recuperações judiciais, né, e e e quais são os motivos e como você vê, esse futuro, nesse aspecto? É, eu acho que, assim, o que aconteceu foi um dos principais fatores foi a pandemia, né, a pandemia acho que tiveram muitos setores que se atrapalharam bastante, né, com a pandemia, principalmente setor de comércio, né, e alguns setores aí que foram muito abalados, né. Os bancos na época, conseguiram, através de linhas, né, subsidiadas do governo, com Seguro, FGC, conseguiram dar bastante crédito para as empresas. Então, assim, a gente não teve uma quebradeira em 2020 e 2021 por causa das linhas, que os bancos soltaram. Foram mais de 100 bilhões aí de linhas com carência, com prazo longo, tudo mais. Então isso deu uma acalmada no mercado. Além de alguns incentivos do governo, na época do Bolsonaro, que deu algumas bolsas, tal. Isso auxiliou a passar uma época que foi bastante dura para quase todos os setores. Só que essa conta chega, né? Porque a empresa toma um dinheiro com carência, com longo prazo e tudo mais, e depois uma hora ela tem que começar a pagar. Então lá para 2021, 2022, as empresas começaram a ter que pagar essa dívida. E muitas empresas tomaram uma dívida muito maior do que a capacidade de honrar os pagamentos. Nesse meio tempo, a taxa de juro também saiu de um patamar na época lá de 2%, né? E hoje beirando quase 15%, né? De custo. Taxa básica fora spread, né. Então, quer dizer, e quando você tem problemas de crédito, o mercado, quem dá crédito, ajusta o spread também. Então, assim, quanto mais problemas de crédito, maior a taxa final daquele tomador. Então, aconteceu isso, a empresa volta a ter que pagar, né, uma carga tributária gigante, né, que as empresas, quando você olha, tem muita empresa que se ela pagar 100% do tributo, ela não sobrevive, então ela é obrigada a entrar em refinanciamentos e tudo mais. E aí ocasionou um aumento de recuperações judiciais. A grande maioria, eu imagino que por problemas realmente de gestão e algumas fraudulentas. Obviamente, no meio do caminho, existe sempre o aproveitador, né? Que ele fala, poxa, meu vizinho aqui pediu uma recuperação judicial, eu vou pedir também. Então, você tem dezenas de casos, né, Peu, que nós conhecemos de empresários que têm recuperações judiciais de 500 milhões e meio bilhão, e quando você vai olhar a física do cara, ele tem barco, tem casa na praia, tem casa em Miami, tem apartamento, tem dinheiro lá fora. Então, assim, ele escondeu o dinheiro. Então, tem muito caso de fraude. A gente tem alguns instrumentos de proteção. Os bancos possuem instrumentos de proteção, que é o sistema de risco Bacen, né, que até estávamos conversando sobre isso, que permite que você veja quantos bancos a empresa toma. Então, para quem concede crédito, ele tem uma visão bastante clara de quantos bancos a empresa está tomando. Só que no setor de securitizadora, FDICs, factories, você não tem visão. Você tem que ter o quê? Ou você confia na informação que o empresário te passa, né? O que muitas vezes ele não passa toda a informação, né? Ou não passa a informação correta, ou você tem que ter um trabalho de pesquisa de campo, né, de entender e saber e conhecer. Como são centenas de players nesse mercado de FDIC, né, multicedente e multisacado, é 50 bilhões de reais esse mercado. Você tem aí pelo menos 500 grandes FDICs aí. Então você não tem como acessar todo mundo, você fala com um percentual pequeno daquelas empresas que você se conecta. Então você acaba às vezes não conhecendo a real o tamanho do problema de crédito que tem aquela empresa. Então muitas surpresas acontecem de empresas que pedem recuperação judicial, estão lá com 60 instituições financeiras e ela mostrava que tinha tomado em 10, em 15, né? Então assim, quando a gente tiver uma central de riscos de fundos, de factories, de securitizadoras, você vai ter uma visão muito mais clara ao conceder crédito. Então, assim, eu acho que isso vai reduzir bastante a inadimplência. Ainda esse ano, a gente vai ter um número bastante grande, né? Nós estamos tendo, nesses primeiros 4 meses aí, mais de 300 grupos econômicos já pediram RJ, 300 grupos econômicos com 3 empresas cada um, você tem 1.000 empresas que já pediram RJ. Ano passado foram
300, 2.400 empresas mais ou menos. Então eu acho que esse ano vai ser muito parecido, né? Porque ainda vai ser um ano duro, a gente vai conviver uma taxa de juro alta aí de 15% por pelo menos mais um ano, né? Até que provavelmente caia a partir do ano que vem. Essa história da central de risco, eu e o Pio, que sou um pouquinho mais velho no mercado, conhecemos uma longa história, né? Então, eu acho que a primeira foi a Equifax, que tentou fazer uma central de risco do setor, depois veio o Serasa, ah, e todas elas se mostraram não evoluiu, exatamente por culpa do próprio setor, que não participava, certo? Que tinha medo de dividir informações e tudo mais. Mas o Pio vai contar um pouco mais dessa história, né, Pio? Então, mas hoje nós estamos com uma solução à vista e breve, tá? Provavelmente não, é certeza, que vamos ter uma central de risco no Sisbacen, lá do Banco Central. Nós vamos participar na mesma que é dos bancos, hoje já a as administradoras já estão fornecendo essa informação, para o Banco Central, e a dúvida era ainda que as informações não eram precisas e estavam afinando essas informações, mas muito breve nós deveremos ter e podemos falar um pouquinho mais. Mas aí eu queria perguntar para o Pio, lembra da central de risco de Serasa e tudo mais? O que aconteceu com ela? Tudo essa parte ficou no tempo, para quem não sabe, e a própria Serasa, um dia eu fui visitar alguns anos atrás, e eu conversando dentro da Serasa, eu dizia a eles: "Vocês sabem como nasceu o cadastro de FACT dentro da Serasa?" Os novos executivos não sabem, pois ele foi criado dentro da minha empresa. Muito dos players hoje, nós nos reuníamos dentro da minha empresa e a conversa era sempre a mesma. Nós tínhamos que fornecer o nosso banco de dados para criar um banco de dados consolidado entre todos os seus clientes, os meus clientes, mas não seus cedentes, e sim dos seus cedentes, os nossos sacados. Isso evoluía até o momento, mas quando era na hora de dizer assim: "Vamos transferir", a gente percebia que existia uma certa resistência. O Serasa, na ocasião, propôs um negócio como um atrativo para que aquele que alimentasse esse banco, esse cadastro, teria uma condição financeira, um pagamento menor por cada informação obtida. Que existe até hoje aí. Acontece, como é normal, dentro de um grande grupo, todo mundo aderiu e, em determinado momento, sempre um dos empresários fez uma condicionante, disse assim: "Se o Pio colocar, eu coloco, me reserva os nomes." No meio de alguns Você mostrou as empresários, cartas, ele não. e eu disse assim: "E agora? Eu fico mal. Se eu não fizer e eu não alimentar, nós não temos sistema." Eu disse: "Ok." Você cumpriu sua palavra. Concluí, evidentemente, como todo segmento, todo empresário, dentro dessa sala tinha empresários que todos aderiram. Passada uma semana, pouco mais, pouco menos, um, que eu me lembro bem, disse-me: "Eu pensei melhor, não faz sentido, eu pago o preço cheio." Então, esses são os nossos, não digo problemas, mas nós temos que ser mais coesos na nossa forma e nas nossas necessidades. Enquanto nós pensarmos: "E assim que funciona", nós devemos sim, e eu não sou um dos que troco informações, mas eu troco informações com um Reinaldo. Faço gosto em trocar com o Reinaldo. Um homem sério. E se ele tiver problema, ele diz assim: "Eu estou com problema."
Sempre foi assim. Diferentemente de algumas vezes que qualquer um outro empresário diz: "Ah, ele está com um problema", e omite a informação com o intuito que eu leve o recurso a ele, que o meu recurso cubra a sua pendência. Nosso segmento, eu acho que ele está muito profissionalizado, é exemplo do Reinaldo, você, Hamilton, e tantos outros, mas ainda carece dessa união. Nós precisamos de um banco de dados, sim, porque se nós não tivermos esse banco de dados, acontece que eu vou fazer assim, em tom só de reflexão. Eu não dou a informação para o Hamilton, mas dou para o Reinaldo. Aí, para quem eu não quero dar, ele vai no Reinaldo e pergunta para o Reinaldo. Ou seja, a informação que eu passei para o Reinaldo, ele acaba obtendo de uma forma indireta. Ou seja, então essa forma que nós pensamos que estamos defendendo não é verdadeira. Então, voltando à base, a base é assim, precisamos encontrar sim, com o Hamilton já está à frente disso. Acho que temos que trazer outras entidades como a Anfidic ou tantas outras que entendam a nossa necessidade. E melhor ainda, se um dia o Banco Central entendesse que pudéssemos consolidar, assim como eles têm o risco Sisbacen, para eles também seria interessante o tal do quanto que o cliente do banco tem também tomado em FDICs. É um FDIC que estava tomando conta disso, né, falando sobre isso, e tem que ser um movimento, como o Pio falou, tem que ser de cima para baixo, né, tem que ser um negócio do Banco Central, organizando o mercado como um todo, que vai ser importante até para controle de risco, né, você vê o quanto que essa empresa toma em banco, o Banco Central conhece, ela não conhece o quanto que ela toma em mercado de FDICs, né, então para ele vai ser interessante ele ver como é que está o endividamento dessas empresas no mercado. Eu acho que ainda esse ano deve ser lançado isso, tá? Isso Ainda é esse ano. com isso, a inadimplência deve cair terrivelmente. Lógico que você tem que continuar tomando todos os cuidados, né, ao analisar crédito, e uma das evidências é essa, grande quantidade de entrantes aí, de instituições financeiras, de bancos, de fundos, a modalidade, né, que a empresa toma. Então você começa a olhar ali, a empresa toma naquela modalidade peer-to-peer, ela toma em cheque especial de banco, um cheque especial custa 10%, um cheque empresa, né? Então, quer dizer, você fala, poxa, esse cara aqui está tomando, né, tá com uma necessidade grande, né? Então, já é uma evidência, né? A quantidade de passagens que ele tem, de consultas que ele tem, não é de graça, né? Você vê, normalmente as empresas boas têm 5, 10 passagens por mês no Serasa. As empresas que estão encaminhando para um buraco têm 40, 45, 50 consultas, né? E você olha, as empresas que estão indo para a RJ hoje, é só você olhar o histórico de Serasa dela. Foi evoluindo de 10 consultas a um ano, hoje para 50 consultas. Ou seja, o sujeito lá da empresa está batendo na porta de todos os fundos e tomando o que ele puder. Reinaldo, mas eu acho que isso já é sem tempo. As empresas que irão a comitê de crédito com 30 fundos, elas vão no go, não go, como nós chamamos nossas falas de mercado. Não dá para ir hoje. Eu acho que nós também somos responsáveis quando vamos visitar uma empresa ou queremos essas empresas como cedente, na medida que tem liminar no Serasa. Escuta, liminar Já no é uma Serasa evidência enorme. é uma evidência. E a quantidade de fundos, é óbvio que para fechar essa a antecipação que ele tem, ele precisa, se ele está antecipado 15 dias, e nós que trabalhamos por tranche, e com a informação da checagem, você dá a primeira tranche e só vai dar a segunda quando você detectar que a mercadoria foi entregue. Significa dizer
que você só detectou, ou seja, a informação veio a você que a mercadoria foi entregue, você fez a operação no dia 1º e a mercadoria foi entregue no dia 15. Supostamente você poderia vir a operar no 16º dia. Ora, se você entendeu esse movimento, o Reinaldo, que entrou no dia 2, só vai ter a mercadoria dele entregue no dia 17, e assim sucessivamente. Então, quanto mais ele tiver antecipado, mais ele precisa fechar esse circuito todo. Por isso, a grande quantidade de FDICs, factoring, dentro de uma empresa. Ora, isso é notório que é um movimento de não entrada e sim de saída. E, melhor ainda, que seja levado em consideração na análise de comitê de crédito. Então, o Serasa nos ajuda bastante, sim, porque ele demonstra a quantidade. O sujeito aparecia com 10 informações, hoje eles estão com 50, 70, 90. Eu vi uma hoje de manhã, antes de vir para cá, 90 informações num prazo muito curto. Alguma coisa está acontecendo, né? Aconselho a nós, empresários, de também criar um procedimento de escolha do cliente. Então, essa é a visão que eu faço, Renato. Como você age com relação a isso? Muitas vezes, eu acho que todo mundo analisa isso, só que tem empresário de crédito que, é o que você falou, às vezes estão com um caixa muito alto tal, e a qualquer preço ele começa a querer botar dinheiro na rua. Ou ele captou de investidores, captou demais, né? E ele tem muito caixa, ou ele faz taxa baixa, como você disse, né? Ou ele começa a colocar crédito, mesmo com aquele sujeito que tem 30, 40 consultas ali no Serasa, ele vai falar, mas dá para dar um pouquinho, e aí vai e entra um pouquinho também, ele vai ser o 31, o 41 ali dentro. Então, é uma conscientização mesmo. Lógico, cada empresário de crédito é dono do seu dinheiro, né? É dono do seu patrimônio, sabe o que faz e escolhe. Às vezes ele acha que a taxa está compensando o risco, né? Então, é uma escolha. Mas, a bem da verdade, se você olhar o correto, seria você não entrar, né? Você pega, é a mesma coisa que uma pessoa física está tomando em 30 cheques especiais em bancos, né? Esse cara está com problema, né? Então, a empresa que também está com 30 fundos, ela também está com problema, né? Então, é uma evidência grave. Aí você vê as modalidades, você vê o tamanho dos fundos. Normalmente o fundo menor cobra um pouco mais caro. Então você olha o tamanho dos fundos e você vê, você tem uma base do que esse cara está pagando em taxa de juros Muito bom no esse mercado. exemplo. Muito bom. Então, assim, você olha, assim, a gente que está no mercado há 40 anos, vocês há 50 ou mais, às vezes você vê fundos que eu nunca ouvi falar. Então, assim, surge um fundo cada hora, e fundos pequenos, novos. Esses fundos menores normalmente têm taxa mais alta, né? E a empresa está lá, tomando em todos eles. O que está acontecendo? O financeiro da empresa está abrindo o leque, tomando o que é possível no desespero, fazendo negócio a qualquer preço, né? Então é aquilo, são escolhas. Tem empresário de crédito que gosta desse tipo de risco, mas olhando o manual correto, você não deveria entrar em situação, mas sempre tem uma tampa para aquela panela, né? Então sempre acontece que tem alguém oferecendo um crédito e entrando com uma taxa cara, falando, eu tô entrando, eu sei do risco, mas estou cobrando 5% ao mês, 6% ao mês. Mas ele está ciente do risco, né? Então, Renato, como que procederemos? Nós temos um exemplo em comum onde eu tinha um balancete último do cliente, foi um dos causos grandes de uma empresa que deixou um prejuízo imenso na praça, onde no meu balancete não constava o teu limite de crédito. Eu converso com você, Reinaldo, você está na empresa, chamo Alfa agora, Beta, qualquer nome. Você disse é a famosa empresa de calçados, né? exatamente, exatamente. É exemplo de todo mundo. Esse é exemplo grande. Tinha 96 instituições financeiras quando No quebrou. meu balancete último, a sua empresa Eu não estava. estava, o E Reinaldo no meu, estava. você também não estava. Como que nós saímos desta? Aí ele falou, pô, mas você tá, eu tenho risco também. Então, alguma coisa errada, né? É por isso que tinha 90
Fundos. Esse cara declarava 10 fundos e 10 bancos. Ele declarava 20. Você pegar o endividamento dele em 2022, lá antes dele quebrar, ele declarava 20 instituições. E o cara tinha 96, mas esse cara foi um fraudador profissional, né? Um cara montou central de consultas, ele tinha checador, ele tinha gente que atendia telefone, ele tinha uma fábrica de carimbo, ele tinha fábrica de não sei mais o quê, É um caso tinha de- e-mail fraudado. Então, caso de esse polícia. cara foi. É caso de É um polícia. caso profissional. Acho que foi o pior dos casos aí. É um caso que levou mais de meio bi do mercado. Esse caso em específico, eles me consultaram e eu não entrei. E eu não entrei por um motivo. Eu participo de uma central de risco que é da Vadu, que para mim, é a melhor central de risco que tem no mercado, mas houve pouca adesão. Então, o fato que tem pouca adesão, ela não é representativa. Então, mas daí eu criei um critério interno. Um critério interno é o seguinte, ó, se lá na minha central de risco da Vadu tem, já está com 5 pessoas trabalhando, eu já multiplico por 4 por 5. Então já é 20 e 25. Então, assim, Certíssimo. como tem pouco. A lógica estava. Você fala, se aparece 10 é que tem 30. Pelo menos, Exato, né? não, ou 40, 40. 50. É. Então daí eu já pulo fora. Mas no mercado também teve uma evolução. A minha gestora é a Tercom. E a Tercom avisa quando tem mais do que 3 participantes. Então, porque como ela tem uma participação grande de mercado, né, então o que acontece? Ela fala, olha, aqui, só aqui comigo já tem 3 Ela ou não fala 4. com quem, mas ela diz, ó, tá tomando Está em 4 tomando. Então, isso casos. já, É. já é um aviso para você prestar É isso que atenção. eu falava. Prestação Por de isso que serviço. você vê, toda administradora, ela já tem toda a base, ela tem toda a base de recebíveis, ela tem todos os XML, toda a base do que foi feito, é só consolidar esse mercado, né? Mas ela não dá outras informações, só um número, porque se ela ficar avisando, toma cuidado, ela quebra, né? O coitado lá que tá. Ela não pode, né? Ela não Nesse- pode. nesse Mas ela caso dá o aí, aviso, ó. Nesse caso Já tem 4 aqui comigo. específico do calçado, eu acho que nós deveríamos ter sido avisados, sim. Deveríamos ter sido avisados por Tercom ou qualquer uma outra, porque ele não estava na Tercom, ele estava em várias, estava todas, Todos. entendeu? Eu acho que foi. Nós poderíamos não termos evitado, mas alguma coisa para nós, se nós soubéssemos um pouquinho mais, teríamos nos defendido um pouquinho melhor. Entendeu? É assim que eu vejo. Mas falar em, como você disse, o Vadu, por que você, Hamilton, não volta com o Vadu e vamos fazer aquilo como eu disse a você no início? Eu me propunho, você se propõe, Reinaldo se propõe, todos nós, os bons formadores de opinião, tentar com o Vadu de novo, de fazermos essa central, que lhe parece? Pio, eu acho que não, só por um motivo. O negócio do Banco Central, o SCR do Banco Central para a FIDIC não vai ter factory, não vai ter securitização, mas FIDIC vai falar. Já está pronto esse negócio. Então, todo o problema, por que não funcionou? Exatamente porque dependia da informação de cada um. Agora não. A administradora é obrigada a informar e o Banco Central vai consolidar. Então, o assunto já está encaminhado, já está resolvido. Então, é uma questão de tempo. Lógico que vai dar até a integração total, vai ter alguns problemas. Mas eu estou acompanhando isso muito de perto. É Rogério Rabelo o nome dele, tá? O gerente dessa área no Banco Central que está cuidando disso. E as informações que eu tenho, que está muito próximo, tá? Deve acontecer ainda este ano, tá? Isso aí vai ser uma grande notícia para o mercado, né? Porque você citou muito bem o caso das liminares. É outro problema que nós estamos enfrentando de cara aberta. Tivemos algumas vitórias, mas é um negócio que é de longo prazo. Então, porque você fica navegando às escuras, né? Então, sem rumo. Se não tem nada lá marcado, então, muito bem lembrado, até aprendi com você agora. Vou olhar o Serasa quantas consultas tem lá. Então, que já dá já é um indicativo, né? Mas tem um outro produto, gente, que vocês podem, também é da Badu, não sei se vocês já ouviram falar, é o Credimap. Ele não depende de informação de ninguém, ele consolida informações da Núclea, que é a antiga CIP.
de boletos, tudo que é boleto emitido e recebido. Então, tem essa informação, só é um produto novo ainda que está começando, mas o nível de informações, inclusive para verificar fraude, é fantástico lá, tá? Então é só estou fazendo uma propaganda de graça aqui para o Badu, e ele nem é patrocinador, hein? Então não, não, perdão, ele é patrocinador sim, ele é de Mensa hoje. É de Mensa. Ele é de Bom Mensa. nome, né? Então, É verdade. mas, ok, então, mas acho que o mercado está evoluindo, especialmente evoluindo tanto na cabeça também, como tecnologicamente. E acho que essa evolução tecnológica é muito, muito importante para a gente poder continuar competindo nesse mercado, porque cada vez mais o mercado vai evoluir. Então, tem uma grande preocupação no futuro da duplicata escritural. Então, a duplicata escritural que foi aprovada a convenção agora, em dezembro. Então, apresentar agora o plano de homologação tecnológica no Banco Central, as registradoras, que vão ser também escrituradoras, né? É um plano que deve levar uns 2 anos para chegar no nosso mercado da pequena e média, especialmente da pequena, né? Muda a dinâmica do negócio, porque o nosso cliente, o cedente, ele vai colocar o seu recebível diretamente nessa escrituradora. Então, e, e é uma tendência dessas escrituradoras, por exemplo, a SERC, já tem um capital que ela trouxe de fora exatamente para fazer marketplace, para fazer leilão. Então, isso no futuro, mas aquelas duplicatas performadas, elas vão acabar tendo o destino do leilão. Mas nós aprendemos a fazer crédito também, que é as comissárias, só que agora nós vamos ter comissária oficializada, ou seja, duplicatas a constituir, duplicatas escriturais a constituir. É a comissária, é a não performada ainda. E vai ter coisa separada, vai ter... Então, é um mercado que está evoluindo numa rapidez tão grande que é tão difícil a gente acompanhar e a gente vai ter que se reinventar. Mas duplicatas a constituir, ela numera a duplicata ou é uma venda futura? Pode ser as duas coisas, né? Lá você vai... Eu não sei como vai funcionar, mas quando for venda para entrega futura, daí você tem uma duplicata. E daí, Prefiro essa do que a comissária, porque a comissária duplicata número 101, ela existe numa determinada... Está comigo e está com 3, 4, Você não tem várias empresas, você não tem controle. Acho que isso funciona Não, bastante não. bem para cartão, né, Milton? não, Você isso falou vai funcionar, da porque escritural. são duas duplicatas comissária. Aquela que o sacado não paga para terceiro, acabou o problema, porque na duplicata escritural ele vai pagar um boleto que não tem nominado para quem está pagando o título. Então, e daí a registradora, a escrituradora é que vai Repassar para quem de direito. Então aquele cara que fala, ó, eu preciso ter uma conta escrow, porque o meu cliente não paga para terceiro, acabou isso daí, tá? Vai acabar. Então é uma mudança substancial esse negócio. Mas tem aquela duplicata que é comissária careca, ou seja, sem lastro ainda, certo? É a performar no futuro, porque essa outra que nós estamos falando, se for performada, acaba virando uma duplicata normal. Então, isso a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso, porque vai oficializar a duplicata comissária a performar. Então, e- então é uma mudança substancial realmente. Mas E eu, isso mitiga nosso risco ou não, Hamilton? não, olha, mitiga. Continua risco. O que eu acho que vai acontecer é que se nós estamos reclamando que as taxas estão caindo, vai cair muito mais. Porque esse é o objetivo do governo, é aumentar, vamos dizer, ter mais
mais gente participando no mercado, né? Então, que as taxas vão cair, mitiga o risco? Sim, vai mitigar em alguns aspectos, mas poucos aspectos. Mitigar no aspecto, por exemplo, da confirmação. Eles vão fazer a confirmação, mas não afasta você ter que fazer a garantia da confirmação confirmar e acompanhar a entrega da mercadoria, né? Nós temos até aquele convênio com o CEPO para monitorar todas as etapas. Eu acho que isso não vai afastar. Mas na parte da liquidação, por exemplo, meu raciocínio é que, por exemplo, tudo que é conta escroa acabou, porque paga-se o boleto, e o boleto vai direto para quem quiser. Mas vai mitigar o risco, vai aumentar o mercado e as taxas vão cair. Essa é a conclusão, então, do mercado Se futuro, as né? taxas caírem e o risco for na mesma. Eu concordo que a taxa caia. O problema nosso hoje é que nós brigamos por taxa com risco alto. E hoje eu me deparo com algumas coisas para aqueles que merecem o crédito, digamos assim, que quer fomento à produção. Aí no momento zero, você dá o 100, ele te pede 15, 20 dias para a primeira operação, número 1. Ele performa o 100 com uma duplicata comissária. Essa duplicata comissária vai vencer em 60 dias. E você fica com risco comissária 60 dias e ele volta de novo a tomar o fomento. Veja, se nós fizermos esse movimento, você aumenta o risco na comissária e continua nas duas pontas Você dobrou o clean. Como você age nesse momento? Eu acho... Ou não se faz? Não se faz, né? Não se faz, não. Eu não atuo assim. Exatamente. Bom, primeira coisa, assim, por que ela está tomando um fomento, né? Então, entender um pouquinho os fundamentos da empresa, olhar os números. Pelo menos no Intrabem, que a gente não faz o negócio só pela garantia. A gente procura entender bastante aprofundadamente os fundamentos da empresa, se ela está gerando caixa e tal. Porque não adianta uma empresa que está deficitária, 2, 3, 4 anos, não tendo margem, né, gerando prejuízo, se alavancando cada vez mais, aquela duplicata que foi boa nos últimos 3 anos, provavelmente esse ano ou ano que vem vai ser ruim. Ela vai virar uma duplicata ruim. Né? Então, assim, chega uma hora que bate o desespero, o cara já não tem mais onde emitir uma duplicata boa e ele vai começar a fazer besteira, ele vai alongar prazo, vai fazer alguma coisa assim. Então, para onde está caminhando essa empresa? Né? Para onde que está indo esse crédito? E aquelas empresas que têm um capital circulante, assim, que a gente olha e fala, poxa, está estabilizada, essa empresa no curto prazo ela está bem, aí sim, em poucos casos a gente entra com algum tipo de fomento, mas desde que ele performe com duplicatas, né? Com duplicatas que paguem boleto, que sejam checadas, monitoradas, tudo mais deve tal. se dar com duplicatas. Exatamente. E merecedor de crédito. De verdade, assim, a gente passa toda semana 10, 20 casos no comitê. E o índice de aprovação antes era maior. Hoje a gente recusa no mínimo 60% a 70% dos casos que passam. A gente deixa de fazer, dá vontade de fazer, você fala, poxa, mas esse cara aqui sempre foi bom, tal, atendi em outro banco, dá vontade de fazer, mas às vezes é prudente você não fazer. Porque você vê, olha, uma empresa que eu analisei semana passada, uma empresa que eu conheço há 20 anos, uma empresa de um setor de embalagens, um setor muito bom, uma empresa séria e tal, só que é uma empresa que teve altos e baixos ao longo da vida, que é um cara que ele já chegou a se endividar com 30 fundos, depois ele zerou, depois ele saiu, ficou com poucos fundos, e depois ele voltou e está caminhando pior do que estava alguns anos atrás. Então, assim, o horizonte não é bom. Esse cara está entrando, tomando linhas provavelmente caras, tomando fomentos, tomando linhas clean. Não está em recuperação. Está se alavancando, o faturamento dele está estável, não está caindo também, mas está estável, só que a dívida está crescendo. Então, assim, aí um juro de 15% Selic e tal, mas spread que vai aumentar, esse cara vai pagar 20%, 25% ao ano de juro. Se ele está tomado em 100 milhões, eu estou falando que ele está gastando só
para servir a dívida com 25 milhões por ano sem pagar principal, só para manter o endividamento, né? Pagar o juro lá do cheque especial dele e manter a dívida tomada. Então, assim, esse cara provavelmente vai ter problema, ele não está gerando caixa para aquilo. Então, ele mesmo tendo uma boa duplicata, quando você olha esse exemplo que eu estou dando, ele é um cara que dá 96% de liquidez no mercado. Só que ele toma uma duplicata e toma um clean, toma uma duplicata e um clean, e está aumentando o clean. Esse cara vai ter problema lá na frente. Então, é uma empresa que eu me surpreendi negativamente e a gente decidiu, apesar de eu conhecer a história da empresa há muito tempo, eu falei, poxa, eu mesmo realmente estou contra, né? E eu cuido da originação lá do grupo. Mas eu também estou contra, acho que também não vale a pena correr esse risco, não. Vamos para outra. Da mesma forma que alguns pioram, também o nosso mercado, muitas empresas que eram muito bancarizadas, eram empresas que estavam no corporate dos bancos, do Itaú BBA, do Safra e tudo mais, elas também desceram um degrauzinho e esses caras também estão batendo na nossa porta, né? Então, assim, você tem aquele cara que era um excelente, que ficou bom para médio, e ele, em algum momento, ele está acessando o mercado de securitização, de FDICs. Então, surgem oportunidades, né? E a gente já passou por isso, a gente está com uma Selic alta hoje, de 15%, a gente já teve Selic de 48% em 1999, né? Então, e ninguém morreu, né? A gente passou por isso, alguns ficam no caminho, mas ninguém morreu, a gente sobreviveu aí, tá aí a história de vocês aí. Por quantos planos, né, você já passou, por quantas crises da Ásia, da Rússia, não sei do que, do subprime, e a gente está aí, né? Vou pegar o teu gancho do endividamento de 100 milhões, um custo de 25 de juros, 25 milhões, e ele tem EBITDA. Com 25 milhões, gera prejuízo, comendo o PL dele, e o PL dele já está virado faz tempo. É o que está acontecendo hoje na grande maioria das empresas que vão para comitê. E parece que chega uma hora que o empresário fala, puta, cansei de pagar juro para banco, né? Tô pagando 25 milhões há anos, não sei o que, tal, tô endividado, não vejo situação. Aí ele vê que o vizinho do lado pediu uma recuperação judicial, deu um haircut de 70%, 80%, e ele tá vivo, né? Ele fala, meu vizinho aqui, olha, 5 anos depois ele tá bem. Ele é um exemplo que você fala, poxa, se deu certo pro cara, eu vou também. Então, muito empresário cai nessa também. Olha o que aconteceu e ancora, né, aquela situação do vizinho para ele, né? Então, e sempre vai ter o fomentador, o advogado, né, o falencista, o que tá na função dele, é o trabalho dele, que vai estar mostrando, olha, eu tive 200 casos de RJ, né, estão todos aí, tá todo mundo vivo, eles se deram bem, faça isso também, colocando na cabeça dele. Então, enquanto a gente está analisando o crédito aqui, decidindo se dá ou não dá, você tem 5, 10 advogados e algumas consultorias que dão orientação também para o cara ir pelo caminho mais fácil, né? Tem essa também. Então tem que entender bem, tem que estar próximo do cliente e saber onde está botando o dinheiro, né? Esse exemplo de vizinho é muito bom. E acho que, na minha opinião, as coisas agravaram depois do exemplo das americanas. Porque se os 3 homens mais ricos do Brasil podem fazer uma Se o bilionário quebrou, eu não vou fazer nada. Minha padaria se quebrar, não tem problema, né? Ele fala, pô, vou quebrar minha padaria também. eu acho que o exemplo... Eu acho que virou referência para os demais, sabia? É uma ancoragem, né? Você pode... Pensa assim, pô, eu devo só 500 milhões, 600, 1 bi, 2 bi, o cara devia 40, era isso. É isso daí, Então isso vira referência a exemplo. Muito bom. Então, nós estamos caminhando para o final. Então, agradecer muito a presença aqui do Reinaldo, do Pio. No final, isso aqui ficou mais um bate-papo descontraído. Verdadeiro E eu descontraído. fui pouco host, fui mais para bate-papo com vocês. Então, Mas gostei foi... O podcast nos permite isso, é um bate-papo. Aqui tem uns 100 anos de crédito, né? Mais ou menos, né? Entendeu? Tem um século de crédito aqui. 37 mais 30 são 67 e você mais 30. 40. Ah, tem mais de 100 anos. Em banco é 40. Tem mais de 100 anos, Tem mais de 100 anos, legal. Se
As considerações finais é dizer a vocês o meu muito obrigado de ter participado. Tantas vezes que eu for chamado a exemplo com um Reinaldo, muito Imagina. me apraz, tá? Obrigado, Hamilton, obrigado, Reinaldo, e contem comigo, profissionais como você. Tem uma adesão muito grande dentro da minha empresa na troca de informações, sim, porque você é merecedor pelas suas atitudes, pela sua forma de atuar no mercado. É isso que nos diferencia. Então, meu muito obrigado. Obrigado também, obrigado aí pela participação. Eu agradeço a todos os elogios aí. É uma coisa que a gente vai construindo, né? A gente constrói o nosso nome positivamente ou negativamente. Você escolhe, né? A escolha da vida. E eu acho que esse mercado tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa no mercado de crédito, muita gente boa no mercado de securitizadora, de FDIC, de banco, né? Então, assim, da mesma forma que também das empresas, né? Tem muita empresa também que dá para você fazer negócio, confiar, tem empresas que honram. O nosso mercado tem os bons e ruins, como tem em qualquer setor, né? Se você for em qualquer setor, no setor de comércio, de corretor de imóveis, de indústria, de química, qualquer setor vai ter o bom, o ruim, sempre vai ter. Cabe a gente aí andar pelos bons caminhos, né? Ter boas amizades como vocês. E eu acho que o melhor modo é isso, esse cooperativismo, né, da gente se ajudar, ser sincero, isso planta uma semente de longo prazo, né? Então, quer dizer, eu nunca vi ninguém se dar mal fazendo coisas corretas, né? Então, quer dizer, você plantando coisas corretas, fazendo coisas corretas, você vai se dar bem. Ah, você deu uma informação, dei, mas eu também vou receber um dia a informação, né? Então eu ligo para ele, ligo para você, eu vou ter uma informação que vai ser importante para tomar uma decisão, né? Então eu posso não tomar uma decisão errada. Então, acho que isso é importante. Quando a gente tiver esse sistema de central de riscos, eu tenho certeza absoluta que nosso mercado vai ficar muito melhor, muito mais técnico, né? E as empresas vão ter, os empresários ruins vão ter que se virar de outra maneira, né? Porque vão deixar de tomar o dinheiro fácil, tá? Agradeço muito aí pelo convite. Nós é que agradecemos pela sua participação, ficamos muito honrados com a sua presença e do Pio. Na verdade, tivemos duas feras do mercado aqui, num bate-papo muito agradável.